Boa noite. Estamos muito felizes em revê-lo em nossa casa de paz. Para dar início à nossa noite, nós vamos chamar nosso amigo Virgílio para fazer a leitura preparatória. A todos, boa noite, amigos, os encarnados e outros tantos desencarnados que aqui nos encontramos em comunhão. Leitura preparatória do livro Vinha de Luz. Vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o nosso Senhor. Jesus, Mateus 24. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugie contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã no mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Obrigada, Virgílio. Vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento. Mestre Jesus, querido amigo, que o Senhor possa se fazer presente nessa noite que se inicia, assim como os espíritos benfeitores dessa casa, que possam auxiliar a nossa noite e auxiliar também o nosso palestrante. Assim seja. Bom, hoje nós temos a presença do nosso querido Eliomar Borgo, e ele vai nos falar o tema de energia mental e autocura. Passo a palavra para você, Eliomar. Prezados amigos, boa noite. Para nós é um prazer estarmos aqui novamente nessa casa. Aliás, eu não posso falar nem nessa casa, porque em Colatina, todo lugar a gente se sente muito bem, né? Todas as casas nos recebem com um carinho muito especial. E a gente, é lógico, só tem que se sentir bem mesmo. Então, um abraço para todos vocês. Estou vendo ali agora a Graça, para quem não sabe, a Graça chegou, viu? Agora eu já estou com graça, né? Não estou mais sem graça, né? Não é? Hein? Eu já estou até engraçado, olha lá, viu? É isso aí. Pois é. O pessoal fica perguntando tanto, Graça, que não tem jeito não, né? Mas
Para quem não sabe, o Idmar é irmão dela, está aqui, ela está numa felicidade danada, colatinense da Gema, né? Está aqui. E o Idmar, ele dirige uma casa espírita, ele junto com a esposa que está do lado, a Cleire, tá? Que está aqui também. Estão lá na Bahia, não é? E desenvolvem um trabalho, né? Além de ter uma ação social mesmo, né? Na comunidade, eles têm a casa espírita, né? Lá. Então, eles estão aqui. É um prazer imenso a gente ter o Idmar com a gente e a Cleire. Vamos lá. Então, o nosso assunto de hoje, que foi pedido para a gente falar, é esse aí, energia mental e autocura. Vocês vão verificar que é um livro. O autor é aquele moço ali, Alírio de Cerqueira Filho. Rapidamente falando, Alírio, ele é um psiquiatra espírita. Então, ele, além de ele ter credenciais na área da psicoterapia, psiquiatria, a programação neurolinguística, que vai ser o foco muito forte aqui que vocês vão ver, é da programação neurolinguística. Ele tem uma vantagem porque ele é ligado à Federação Espírita, lá do Mato Grosso, e ele é ligado à atividade mediúnica. Então, ele tem conhecimento também da área mediúnica. Então, são credenciais muito adequadas para a gente colocar aqui. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais por que a gente faz isso. Mas vamos direto ao assunto. Antes de entrar no livro dele, eu gostaria só de lembrar rapidamente essa frase que está lá em Pão Nosso, lição número 15, que essa frase é do Ian Manuel. Pensar é criar. É uma frase muito profunda. Tudo nasce no pensamento. Vocês só estão aqui porque pensaram em vir aqui. Senão vocês estariam em outro lugar. Essa casa, antes dela estar aqui dessa forma que está, ela nasceu no pensamento de uma pessoa, duas ou até um grupo de pessoas, mas nasceu no pensamento de alguém. Nada que nos rodeia, nada que esteja aqui, foge dessa lei. Tudo nasce no pensamento. O que aqui nós vemos, se não for pensamento do homem, e às vezes um pensamento que se soma ao longo de décadas ou até séculos para chegar nessa tecnologia. Isso aqui é uma engenharia embarcada muito grande, esse computador que está aqui. Então, são pensamentos do homem. Aquilo que não é fruto do pensamento do homem é pensamento de Deus, mas também pensamento. Então, tudo nasce no pensamento, e o pensamento tem uma força muito grande. Nós vamos conversar então um pouquinho sobre isso, para chegar na questão da energia mental e da autocura. Nós podemos nos curar, isso é que importa. A energia mental, ela tem 3 componentes básicos. O pensamento. Tudo começa no pensamento, que tem a sua representação no campo orgânico, físico, no cérebro. Então, o pensamento gera uma coisa chamada sentimento. Sentimento tem a sua representação maior no coração. Não é à toa que se fala, sempre se referindo a sentimento com o coração. Cada vez mais a medicina está chegando a essa conclusão. Eles estão chegando à conclusão, inclusive, que no coração existem neurônios. Você realmente é quase que pensasse lá. São coisas que estão vindo aí cada vez mais aproximando daquilo que a sabedoria popular já fala. Meu coração está dizendo. Então, o sentimento é uma coisa muito ligada ao coração mesmo. Então, mas vamos estender. A questão é que o pensamento gera sentimento. Sentimento gera emoção. E emoção mexe com o corpo. As emoções básicas que a gente gosta de falar, embora alguns possam discordar, mas eu gosto muito dessas 5 emoções básicas, porque inclusive você tem uma forma rápida de gravar. Vou fazer um teste aqui, como faço de vez em quando falo sobre isso. Alguém aqui se chama Marta? Olha, a Marta saiu da moda mesmo, né? Não sei, não vejo Marta em nenhum, não sei por quê.
Mas Marta é um acrônimo para lembrar as 5 emoções. M de medo, A de alegria, R de raiva, T de tristeza e A de amor. Marta. Se nós tivermos uma atenção bem profunda, nós vamos verificar que essas emoções são básicas. Às vezes a gente fala que está com outro sentimento que não esse, ou uma emoção que não é essa, mas se você derivar, você vai chegar lá no fundo e perceber que é uma dessas que está no comando. Não é? Então, Marta, é fácil entender isso. Então, pensamento gera sentimento, que gera emoções, que mexe com o corpo e que vai mexer com a vontade. E vontade aqui a gente poderia simbolicamente representar nas mãos. Alguns benfeitores espirituais dizem que nós precisamos conjugar cérebro, coração e mãos. Alguns de nós espíritas gostam muito só de cérebro. E paramos só no cérebro. Só estudar. Alguns de nós vai para o coração. Combinamos cérebro e coração, mas ainda ficamos imobilizados. E alguns de nós parte para a ação. O ideal é fazer as 3 coisas: pensar, sentir e agir. A energia mental, ela pode adoecer ou curar. Tem emoções que adoecem, mas essas mesmas emoções, como elas não são negativas, porque foram criadas por Deus, elas podem entrar em equilíbrio. Vejam que Marta pode parecer negativo, alguma delas, medo. Não, o medo até um certo ponto não tem nada de negativo. Se você perder totalmente o medo, vai ser um problema seríssimo na sua vida, porque você vai ficar tão temerário que você vai perder a vida facilmente. Você não vai mais ter medo de nada, você não vai se precaver, daqui a pouco você é capaz até de atravessar uma rua inadequadamente. Então, o medo dentro de um limite, ele é necessário. O problema é quando vira fobia, aí é doença. Né? A alegria é uma emoção positiva, mas se ela ficar excessiva, vira euforia. E no estado de euforia, a gente pode fazer muita bobagem. Né? A raiva, ela não é negativa, é ela que impulsiona o ser humano. Tem pessoas que às vezes têm raiva com o jugo inglês. É uma raiva positiva que transformou aquilo tudo que a gente sabe da história da Índia, Gandhi fazendo com esse sentimento. Ele não é aquela raiva do indivíduo que mata, mas é aquele indivíduo que, de repente, ele se irrita com alguma coisa, num bom sentido. Ele diz, não, isso é o limite. Assim não dá, vamos tomar uma atitude. Então é a raiva. Agora, a raiva pode matar e pode destruir muito. A tristeza, ela é necessária. Tem gente que acha que a tristeza é necessária. Nenhum de nós pode viver sem decepção. Não existe isso. A maior ilusão que a gente pode ter é achar que podemos viver uma vida inteira sem decepção. Isso não existe. Nós temos, inclusive, que preparar nossos filhos para isso, ou nossos netos, para isso. Aprender a viver com a decepção, com a frustração. Os pais que tentam fazer o contrário estão colhendo frutos amargos, muito amargos. O número de suicídios que tem hoje nos Estados Unidos, em adolescentes de 13, 14 anos, está assustando. Por quê? Pais incautos que acham que devem proteger tanto seus filhos, que eles não podem ouvir o não. Só que você pode evitar que seu filho ouça o não de você, mas do mundo, como é que você vai fazer? E ele pode ouvir o não de uma maneira extremamente desagradável. Então não sabem viver com a frustração. De repente, o menino lá, com seus 14 anos, arruma uma primeira namoradinha, leva um não. A frustração é tão grande, ele não está acostumado com isso, que ele vai para suicídio. Então é uma coisa horrorosa isso. Bom, mas vamos lá. Então a questão da energia mental, entender que
Nós temos emoções que podem estar tirando a qualidade de vida nossa. A tristeza em excesso, a raiva em excesso, o medo. Quantas pessoas? Agora está proliferando muito o chamado pânico. O transtorno de pânico está aumentando consideravelmente no mundo. E é extremamente limitador. Então, a ideia é, o que a gente pode fazer? Podemos identificar essas emoções e podemos fazer alguma coisa? É isso que nós vamos seguir agora. Vamos lá. Então, a energia mental seria isso. Pensamento que gera sentimento, que gera vontade, que gera pensamento, que gera sentimento, que gera vontade, isso roda. Ok? O problema é que algumas pessoas dizem o seguinte: eu acho que esse esquema está errado. Eu primeiro sinto, depois eu penso. Não, não é verdade. Do ponto de vista da PNL, não é verdade. Você acha que sentiu primeiro porque você identificou em você logo uma taquicardia e um medo muito grande. Então você diz, nossa, aí é que você vai parar para pensar e aí vai... Não. O que existe é um pensamento automático. Vamos ver o que é isso. Mas antes, vamos fazer um esqueminha aqui ainda para entender um pouco mais a mente de uma maneira bem rápida. A mente, ela tem sido simbolizada através de um iceberg. Eu diria que, na verdade, esse iceberg aí não é muito adequado, porque a parte que está abaixo da lâmina d'água não representa bem o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é muito maior que isso. Eu diria que isso aí é um iceberg para representar uma vida. Não todas as vidas nossas, mas não importa, vamos lá. Nós temos uma área da nossa mente que fica acima da lâmina d'água, que é chamado consciente, é o estar aqui e agora. Se vocês estiverem prestando atenção no que eu estou falando, não estiverem com a mente distraída, estiverem observando o que nós estamos fazendo, ou olhando, vocês estão usando essa área agora, consciente. Mas existe uma área que fica abaixo dessa lâmina d'água, que a gente pode chamar de subconsciente. É algo que não está presente agora, mas que não é difícil acessar. Quer ver? O que vocês fizeram hoje de manhã? Logo que acordaram. Não estava na mente de vocês, mas não é difícil trazer essa informação. Não estava agora aqui. E de repente, por um pequeno estímulo, você traz. Tem coisas que estão a um nível fácil de acessar, é o chamado subconsciente. Mas, mesmo da vida atual, tem coisas que não são tão fáceis. Elas estão num nível mais profundo, mais difícil de acessar, mas estão lá. Então, vamos dar um exemplo. Que dia é hoje? Do mês? 19 de agosto. Que hora agora? Então, 7h20. O que você estava fazendo no dia 19 de agosto, às 7h20, há 15 anos atrás? Você já era nascida. 10 anos atrás. 5 anos atrás. Se não for alguma coisa altamente significativa para você, 19 de agosto, você dificilmente vai lembrar. Mas isso está em algum lugar. E você pode recuperar essa informação através da hipnose. Você pode ser submetido a um processo de hipnose, faz um transe e traz isso. Nós temos muitas informações aqui que nós não sabemos nem que elas existem mais. Temos a menor noção, mas elas estão aí. Algumas num nível mais fácil de acessar e outras num nível mais difícil. Agora eu vou te perguntar diferente. O que você estava fazendo no dia 19 de agosto, não precisa nem dizer a hora, basta 19 de agosto de 1653. Essa pergunta não faz sentido para os outros, para nós espíritas faz. Entendeu? O que nós temos aí para trás? Armazenado. E essas coisas não podem vir para a superfície de alguma maneira, numa forma de conflito, alguma coisa que você não sabe explicar, uma coisa que te incomoda que você não sabe o que é?
É disso que nós estamos falando. Então vamos lá. A palavra veste o pensamento. Essa questão aqui é interessante. Bom, agora eu tenho que tomar cuidado para não derrubar essa água aqui no computador, senão meu amigo Rogério vai ficar... mas as mulheres têm sempre uma solução. Agora eu fiquei preocupado com o aparelho do Rogério, mas tudo bem. A palavra veste o pensamento. Nós fomos condicionados e já há milênios, prestem atenção, nós estamos espíritos já um pouquinho antigos, tá? Nós não estamos aqui para estar nesse nível que estamos aqui com 1000 anos de existência, 2000 anos, não. Nós temos uma quantidade bem grande. Mas já de muito tempo nós estamos condicionados a usar a palavra para expressar as ideias. O tempo todo que eu quero falar alguma coisa, eu estou usando o que aqui? Palavras, é um código. Eu estou falando em português. Se eu estivesse falando numa outra língua, não seria possível ser entendido aqui. Então é um código que nós podemos usar e que as pessoas conseguem receber e decodificar. Ok? Então, o que acontece? Se você parar para pensar, se você der uma paradinha, não precisa ser agora, poderia até ser, porque a gente não está em seminário e não vai fazer nos testes, não. A gente vai passar rápido. Mas se você sentar hoje e falar assim, deixa eu ver o que se passa na minha mente, você vai ver que a nossa mente é o quê? Tem um diálogo interno, que às vezes a gente não se dá conta dele, que é uma verdadeira falação mental. A mente é faladeira. E ela disse que de mulher, então, foi ela que falou, não fui eu, hein? Você sabe que já está provado que as mulheres falam mais que os homens. Mas eu já tive a explicação para isso. Ah, é? Então fala. Porque vocês não entendem, a gente tem que ficar repetindo. Ah, legal. Muito bom. Ixi, olha só. Vigílio, você não vai dar a réplica aí? Eu tenho um direito. O que você fala, Vigílio? Quanto mais eu falo, mais eu me complico. Melhor não parar por aqui, né, Vigílio? Então, vejam bem, é uma verdadeira falação mental. Só que essa falação mental, ela está muito presente, por exemplo, numa coisa chamada ansiedade. Ela tortura a mente. Então, por isso que nós vamos avançar, mas temos que caminhar. Não dá para comentar tudo uma vez só. Agir sem pensar. Tem pessoas que dizem o seguinte, olha, eu não estava lá, de repente aconteceu alguma coisa, e quando eu vi já tinha feito. Eu não pensei. Você não pensou, não. Você não refletiu. Pensar, você pensou. Só que é um pensamento automático. Que pensamento automático é isso? Não sei, você nem sabia que existia isso. Pois é. É isso que está por trás de muitas neuroses. Então nós precisamos, ainda que não queiramos, muita gente vai continuar achando isso muito chato, mas se nós quisermos organizar melhor as nossas emoções, acharmos que nós estamos sendo muito joguete das nossas emoções, não importa se tem obsessor ou não. Se nós achamos que as nossas emoções estão tirando a nossa qualidade de vida, nós podemos fazer alguma coisa. Mas para começar, precisamos saber o que está acontecendo, tomar consciência do que está acontecendo. Então, que pensamentos automáticos são esses? Vamos lá. Os pensamentos automáticos têm as chamadas crenças negativas. Nós temos crenças que nós nem sabemos que temos, não sabemos como elas se processam. Mas nós podemos acessar essas crenças e trazê-las para a superfície. Terá que ser um exercício que nós vamos mostrar mais adiante. Aí você pode começar a tomar consciência. A partir da hora que você toma consciência dessa crença, você pode questioná-la. A partir daí você pode mudar. Mas tem crenças que elas estão tão internalizadas que você só reage. O indivíduo, por exemplo, tem uma crença que diz o seguinte, o pai dele diz para ele, olha, você nunca leva desaforo para casa. Homem não pode levar desaforo para casa. Então ele internalizou isso. Ninguém pode me passar para trás. Comigo é assim, bateu, levou.
É uma crença que está lá internalizada. Você está andando na rua, alguém te der um esbarrão, antes que você pense, você já agrediu. Depois vai pedir desculpa, vai dizer que não pensou e coisa do tipo. Não, pensar você pensou sim. É que é um pensamento tão automático que você não sabe que ele está lá. Temos também as crenças positivas. Coisas boas que nós internalizamos. As crenças positivas, elas nos impulsionam, elas nos levam para frente. Geralmente pessoas com autoestima alta, uma boa autoestima, são pessoas que têm crenças positivas. São pessoas que conseguem realizar mais que as outras. Então não tem nada que pensar. Crença positiva é uma coisa ótima. O problema está na negativa. Precisamos começar a pensar nisso. O poder das crenças negativas. O que é isso aí? O que vocês acham que é esse animalzinho aí? Olha lá, tem gente que acha que é carrapato, outro acha que é pulga. Quando você fez isso no material para mim, Prete, você botou uma pulga tão bem caracterizada que ninguém duvida. Mas a minha amiga, que andou fazendo a revisão, botou essa pulga aí que o pessoal agora não sabe direito. Está sendo útil para mim, porque em seminário, às vezes eu consigo colocar o pessoal pelo menos alguns minutinhos só para ficar discutindo, para chegar à conclusão de que animal que é esse aí. Mas a verdade é que a vontade é que isso aqui seja pulga. Aceite que isso é pulga, tá? A pulga, o que é da natureza da pulga? Pular. Ela pula mesmo, é dela. Então o que você pode fazer? Você pode pegar um copo d'água, o meu está cheio, mas imagina esse copo d'água aqui vazio. Eu estou agora com um pouco de preocupação. Graça então fica nervosa quando vê eu fazendo essas doideiras. É porque eu estou aqui com a mão aqui, não estou conseguindo. Mas vamos lá. Imagina esse copo aqui vazio, não está com água. E você coloca uma pulga aqui dentro. O que vai acontecer? É para eu sentar? Não, né? Pronto. É porque ela está preocupada que o Rogério já falou com ela, ó, se aquele moço derruba aquela água naquele computador, ah, meu Deus, vai dar um estrago. Então ela... Mas vamos lá. Se esse copo tivesse vazio, a gente colocasse uma pulga nele aqui, ou duas, uma pulga. Ela vai ficar pulando, até uma hora que ela vai sair do copo. Ela não vai ficar aqui. Aí nós vamos ali, ó, colocamos uma tampa aqui. O que vai acontecer? Ela vai pular, vai bater na tampa e voltar. Aí ela bate na tampa e volta. E faz isso, vai fazendo, até uma hora que ela cria um condicionamento. Ela, antes de chegar na tampa, ela volta. Ela não pula mais para bater na tampa. Antes, ela volta. Aí você vai e tira a tampa. Ela fica indo até ali e volta, ela não passa mais. Ela não sai mais desse copo. Coisa terrível, né? A única maneira de sair desse copo é se você for psiquiatra de pulga e conversar com ela e falar para ela que não tem mais aquela tampa e ela se convencer que não tem. Se não, é uma crença. Acabou. Ela não sai dali. Só mais um exemplo. O elefante. Como é que ele é domesticado? Quando ele é domesticado de uma maneira sadia, porque tem coisas aí horrorosas que se fazem. Essa forma aí que ainda não é ideal, porque tem coisa melhor, mas é você pegar esse elefante quando ele era pequenininho, pegar aquela corda, amarrar na perna dele, que era menorzinha, mas naquela mesma estaca ali. Aí ele faz movimento para sair, tenta, até desistir. Depois de algum tempo que você fizer isso, ele realmente não tenta mais. Ele não tenta mais. Agora ele está lá no circo, aquela mesma estaquinha desse tamanho, tem força para derrubar o circo inteiro, se amarra ali e ele não sai do lugar. Está condicionado. A pergunta é, quantas tampas nós temos na cabeça? Nós temos várias. Várias tampas. O nosso cérebro,
ele tem 2 hemisférios, está muito falado já, que é o esquerdo e o direito. O esquerdo cuida daquilo que se chama a razão, cérebro racional, onde nós temos uma lógica racional, 2 mais 2 igual a 4. E nós, com essa área do cérebro, nós raciocinamos em termos objetivos e concretos. E a nossa sociedade, principalmente do lado ocidental, cobra muito isso, que sejamos racionais. Se você tiver um filho que ele é muito poeta, muito sonhador, você fala, meu Deus, não vai dar para nada esse menino. Tem que botar esse menino mais com o pé no chão. Nós cortamos a expressão de sentimento. É claro que agora tem menos. Virgílio, de vez em quando, eu chego lá, ele bota um negócio aqui, sabe, uma flor aqui, para me amansar, aquela flor. Porque eu sou de uma geração que essas coisas não se faz. Virgílio, você está com camisa cor de rosa? É o treinamento. É isso aí. Rogério. Não é? Então, nós somos de uma geração, né, Edmar? Vocês também, mas é porque vocês são espíritos mais elevados, que nós fomos condicionados, você não expressar sentimento, tá? O sentimento está do lado de cá, é o cérebro emocional. Aqui 2 mais 2 dá 4,5, dá 5, dá 3,8, dá até 4, mas não necessariamente. Hein? Pode ser 3,14, dá qualquer coisa. Aqui a lógica é emocional, mas é uma lógica. Se você disser que tem amor pelo seu filho, não tem como medir. São quantos quilos de amor que você tem pelo seu filho? Não dá para me fazer isso. Vamos pegar uma régua aqui, vamos medir. Não tem. Mas você sabe que amor existe. Não dá para medir da forma racional como do lado de lá, mas o amor existe. Você sabe quando uma pessoa está com ódio ou quando ela está com sentimento de amor. Então são coisas que se podem observar, se podem medir, mas não de uma maneira tão racional quanto a de lá, né? Com metro, quilos e coisa do tipo. Então tem uma lógica emocional. Aqui, ao invés de você raciocinar em termos objetivos e concretos, ocorre a intuição. Lá é analítico, aqui é síntese. Análise lá, síntese aqui. E aqui prevalece então a subjetividade. Por isso que uma amiga nossa, há coisa de mais ou menos 15 minutos atrás, disse que ela fala e tem gente que não entende. Não tem um negócio desse? É a chamada subjetividade. Não, mulher é terrível. E tem hora que ela quer que a gente entenda as coisas, que é difícil. A gente passa pela estrada de carro, ela vê lá umas laranjas bonitas e elogia aquelas laranjas e fala, bonita mesmo, e vai embora. Quando chega lá na frente, ela está emburrada com você. Mas por quê? Você vai levar um mês para descobrir que ela ficou chateada, porque quando ela disse que a laranja era bonita, ela estava dizendo que era para você parar, para comprar. Você não entendeu, você pensou que ela estava dizendo que era bonita e concordou e foi em frente. Aí depois que a gente entende esse negócio. Mas ainda é pior que vocês fingem que não entendem. É? Nossa. Virgílio, para que você veio? Ô, Virgílio. Bom, então vocês já viram aqui, né? Ora, não vou falar mais nada, deixa eu falar aqui embaixo, QI, QE e QS. No início do século passado, psicólogos entenderam que deveriam encontrar um meio de medir a inteligência do ser humano. Criaram, então, testes de QI. Só que esses testes de QI, eles privilegiam principalmente algum tipo de inteligência. Inteligência matemática, né? A verbal, algumas coisas apenas. Depois, mais para o final do século, principalmente com Goleman, houve uma divulgação de pesquisas, não é a autoria dele, mas ele teve o mérito de divulgar aquilo que se chama inteligência emocional.
O QI está do lado de lá, o QE está do lado de cá. É o emocional. Sabe-se que pessoas que têm um QI muito alto, já está mais que comprovado, costumam, mesmo com QI muito alto, ter um rendimento na vida, naquilo que se possa chamar de sucesso, em torno dos 20%. Pessoas que têm um QE alto, que é o emocional equilibrado, fazem muito mais sucesso que essas pessoas muito inteligentes. Observa em Colatina, você vai ver isso. Observa lá em Vitória, observa onde você quiser. Sabe-se hoje, então, que é muito importante trabalhar o que é, melhorar o que é. Às vezes o indivíduo tem um QI fantástico, é o primeiro num concurso. Na hora que ele vai para a prática, ele tem uma dificuldade de lidar com pessoas, tem dificuldade de lidar com frustrações, tem tanta dificuldade que ele se torna um cara intolerável. Vocês podem, dentro de uma casa espírita, observar que vai ter situações assim. As pessoas que mais vão ajudar não são necessariamente as que têm um QI mais alto, as que têm um QE mais equilibrado. Só que agora eles chegaram à conclusão que tem um terceiro quociente. É o QS, o S aí de espiritual. Se você tiver um alto QS, você tende a ter um bom QE, que vai repercutir inclusive no QI. Mas só que esse QS não é religião, é espiritualidade, que são coisas diferentes. Tá? Nós chegamos a fazer até uma palestra um dia lá, você lembra? Pegamos do Teilhard de Chardin. Depois vocês peguem aí na internet, coloquem Teilhard de Chardin e procurem ver o que ele fala, a diferença entre religião ou religiosidade e espiritualidade. São coisas bem diferentes. Tá? Então, vamos fazer uma observação rápida. Um exemplo de QS alto. Esse Papa que está aí, vocês acham que ele tem um QS alto? Como é que é o QE dele? E como é que é o QI? O QI dele está aberto. Não tem entrave. Pega uma criança com um QS muito prejudicado por conflitos familiares, olha o rendimento dela na escola. São coisas assim que a gente precisa refletir. Vamos lá? Bom, e agora nós vamos por uma parte muito importante. É quando nós vamos ver que a energia mental, ela se expressa, ou poderia se expressar de 3 formas, mas infelizmente a maioria de nós só utiliza 2 formas. Qual é a forma mais comum de usar a energia mental? Através de uma coisa chamada invigilância. Nós damos vazão aos pensamentos subconscientes e às emoções primárias. Damos vazão. A palavra subconsciente aqui do Alírio é porque ele gosta da palavra subconsciente. Ele não chega a usar a palavra inconsciente. Eu usei lá para didaticamente dizer que esse subconsciente tem níveis variados. Mas o que importa aqui é o seguinte, é que a maioria de nós costumamos fazer isso aqui, damos vazão aos pensamentos subconscientes e emoções primárias. Quando a gente cansa, porque isso cansa, machuca, nós vamos para um outro movimento, que é a repressão. Reprimimos isso, ou fugimos, ou negamos. Aqui você reprime os pensamentos subconscientes e emoções primárias. Muito técnico, vamos para uma coisa prática. Você está bem, tranquilo, igual o Vigílio estava ali até agora há pouco, né, Vigílio? Você ainda está bem ainda, Vigílio? O coração está... Você está bem, está tudo tranquilo, de repente toca o telefone. Você vai atender uma notícia muito ruim, muito impactante. Quem te conhece, não precisa nem saber que você atendeu o telefone, só de olhar sua fisionomia e dizer assim, o que aconteceu? Não, está tudo bem. Não, tudo bem não.
A pessoa te conhece. Você já sinalizou no corpo que tem um negócio errado. A partir dali, ela começa a dar vazão, ela começa a ruminar aquilo. Fica ruminando. Então você está fazendo alguma coisa, está lá na cozinha fazendo alguma coisa, ou vai trabalhar, sei lá o que for que você vai fazer, e o pensamento está assim, ó, ruminando. Isso é altamente desgastante. Consome muita energia mental. E se você não fizer alguma coisa, você vai a um estado de prostração. Pessoas com muita ansiedade ou com um estado mais acentuado de depressão dão tanta vazão a esses pensamentos negativos, ficam rodando tanto, que chegam a um ponto de exaustão de não conseguir nem levantar da cama. São coisas reais que acontecem. Como a maioria de nós tem essas dificuldades, essa coisa fica muito difícil rodando na cabeça, nós chegamos a um ponto que a gente parte para o lado de cá. Não vou mais pensar nisso. E vai tentar se distrair e fazer alguma coisa. Aqui tem vários tipos de fuga. Por exemplo, a pessoa pode dizer assim, não estou dando conta não, pegar um carro aqui e dar uma volta. Eu vou lá para o shopping. Às vezes a pessoa chega no shopping, não sabe que ela está nesse nível, não tem consciência, e começa a olhar as vitrines e começa a fazer compras que não precisa fazer. Por quê? Porque ela não sabe que ela está num estado de insatisfação íntima, onde ela tenta fazer uma compensação. Compras compulsivas. A fuga mais comum que nós temos na nossa sociedade, aqui, nesse ponto, é bebida alcoólica. Essa é a fuga mais comum. Qualquer problema lá, que você ruminou e não está achando saída, e começou a julgar o estresse muito para cima, uma tensão muito forte, você vem para cá e descarrega onde? Bebida alcoólica. Outros, maconha, cocaína e essa infelicidade aí que é o chamado crack. Fugas, hoje são tantas, que antigamente você tinha o Alcoólicos Anônimos, lembra dele? É um tipo de compulsão. Depois criaram o Neuróticos Anônimos. Aí depois chegaram à conclusão que tem compulsivos do chocolate, compulsivos do sexo, compulsivos de... Olha, tanta compulsão. E agora tem uma compulsão bem moderna, bem atual, chama-se compulsão da internet. São fugas. Se você não tratar adequadamente uma pessoa com isso aqui, o indivíduo, por exemplo, tem um problema da gula. Aí você vai lá e faz essa famosa cirurgia aí. Mas a cabeça continua do mesmo jeito. O que acontece? Ou você volta a engordar, ou você... tem casos comprovados de pessoas que, depois da bariátrica, desenvolveram compras compulsivas. Jogou para outro lugar. Tá? Então, são coisas para refletir. E a humanidade, a nossa humanidade, basicamente, ela fica nesse pêndulo, movimento pendular, em vigilância, repressão, em vigilância, repressão, em vigilância, repressão. Só que quando nós reprimimos ou negamos que temos um problema ou uma dificuldade, esse problema não deixa de existir. Você bota uma máscara, você bota um sorriso no rosto, sai passando uma felicidade que não existe. Vocês já viram quanto existe hoje na sociedade isso? Você está todo endividado, pega mais um tanto, vai para Nova York,
Quando ele passa na Quinta Avenida, ele diz: não, todo mundo tem que saber que eu estou feliz. Aí sai fazendo selfie, para todo mundo saber que ele... É um faz de conta muito grande. Nós estamos cheios dessas coisas. Aí de repente fulano se matou. Se matou como? Com aquela felicidade toda? Máscaras em cima de máscaras. Eu estou falando bobagem? Estou exagerando? Então são coisas reais, que num nível menor a gente vai tocando, mas pode chegar num nível que você não dá conta. Quem primeiro paga a conta, se você for espírita, é o obsessor. Você está com um baita de um obsessor, será que é? Kardec já falou que o maior problema nosso está na auto-obsessão. Os espíritos já disseram que os obsessores, eles se aproveitam de portas que nós abrimos. Então precisamos pensar. Bom, mas tem solução? Tem. Então vamos lá. Quem ensinou esse caminho? Vigilância. Vigílio pediu para a gente escolher uma lição, pediu: pega esse aqui, porque nós vamos falar disso aqui. Vigilância é o caminho. O que é a vigilância? Transformar os pensamentos subconscientes em conscientes. Trazer essa coisa que está lá embaixo e que a gente nega e não quer tomar consciência, trazer para o nível consciente. Traga para cima da lâmina d'água. Ah, mas isso é muito difícil de fazer e é muito doloroso. Realmente é. Talvez, dependendo do tipo de dificuldade, você precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, um profissional para te ajudar. Não é todo mundo que faz isso facilmente. No nível menor, você mesmo pode fazer. Muitos médiuns, aí vai entrar a nossa área, trazem essas dificuldades e colocam toda a culpa ou em obsessor ou na mediunidade. Então nós estamos fazendo um trabalho para tentar mostrar isso. Assim, olha, aquilo que você está chamando de mediunidade não é mediunidade. É outra coisa. Precisamos começar a pensar nisso. Agora, precisamos ajudar. Como é que faz isso aí? Então tem uma ferramenta chamada Parda. Lembra do Marta? Agora é o Parda. É um outro acrônimo que ajuda a exercitar a autoconsciência. Autoconsciência significa vigilância. Ao invés de ser um autômato das suas emoções, você toma consciência delas. Vamos lá, como fazer isso? O P é de percepção. É preciso aprender, ainda que seja difícil, mas aprender a tomar consciência do que está acontecendo conosco. Na hora que acontecer, você pode estar bem. Deu aquele telefonema, você não está bem mais. 3 horas depois você está com o humor estragado, e tem um monte de gente já até reclamando: o que houve com você, o que está acontecendo? Então você pode parar de ser joguete das emoções e começar a querer colocá-las no seu controle. Não é fácil, mas é possível. Então primeiro perceber o que está acontecendo comigo. E aprender a olhar o que se passa na mente e no corpo. É interessante, porque nós podemos, eu pedir a vocês agora aí, preste atenção no corpo, tá? Observe onde você está sentado, sinta seu corpo, observe. Não é difícil. Nós temos uma certa facilidade de observar o nosso corpo. Mas mesmo assim, temos feito algumas experiências em alguns seminários. Tem pessoa que, se você pedir para prestar atenção na respiração, ela quase entra em pânico. Ela acha difícil prestar atenção na respiração dela. Ela começa a ficar agitada. Então precisamos ter variantes. Você prestar atenção em outra coisa que não necessariamente é respiração. Há uma pesquisa, existem inúmeras pesquisas hoje mostrando o seguinte: nós, seres humanos, algumas pesquisas falam isso, mesmo que tenha alguma variação, mas pode servir. Nós ficamos 70% do passado,
durante o nosso dia, 20% no futuro e apenas 10% no agora. E ficar no passado gera depressão e ficar no futuro gera ansiedade. Então nós precisamos, de alguma maneira, tentar viver um pouco mais no presente, no aqui, no agora. Então, quando você é tomado de uma emoção que te destemperou, você pode lembrar e falar assim: vou aplicar o Parda. Primeiro perceber o que está acontecendo comigo. Você vai ver que tem uma coisa na mente, uma inquietação, alguma chateação, o nome que você queira dar, que tem uma daquelas emoções lá embaixo, no fundo, e vai perceber que também tem alguma reação no corpo. Dependendo do nível da emoção, você não percebe muito, mas se for um nível mais acentuado, você pode estar a 150 batimentos. Você pode estar com um bolo no estômago, você pode estar com um bolo aqui, você pode estar sentindo dores no corpo, comichão, tonteira, e vai por aí afora. Tem várias somatizações. Então, você pode começar a perceber. Você sempre fugiu, sempre negou. Agora não, eu quero ir na direção. A Emmanuel diz o seguinte: a única maneira de nós resolvermos um problema é indo ao encontro dele. A ciência da mente fala a mesma coisa. A única maneira de resolver uma dificuldade, uma neurose, uma coisa assim, é ir ao encontro dela. Fugir não resolve. É lógico, tem situações que nós não conseguimos enfrentar de pronto. Às vezes a gente precisa de uma retaguarda, de se preparar para ir, mas nós precisamos. Não existe fobia incurável. Está provado. Não existe fobia incurável. O que existe são pessoas com maior ou menor capacidade de enfrentamento. Está claro o que a gente falou? É isso. Constatações da ciência mesmo materialista. Não é o que acontece que leva você à depressão. É a forma como você interpreta o que acontece. Duas pessoas têm o mesmo tipo de perda, uma entra em depressão, a outra cresce. A outra encontra forças de superação e cresce. O problema é o mesmo. A perda é a mesma. A dificuldade é a mesma. Então, perceber o que está acontecendo e aceitar o que está acontecendo. E aqui é que dá o problema. Nós estamos acostumados a fugir. Nós, às vezes, percebemos. Temos que aprender a perceber o que se passa no corpo e na mente. O Alírio não fala de corpo, ele só fala de mente. Vocês não vão ver isso no livro, mas nós aprendemos com outros autores que você tem que fazer a leitura de mente e corpo. Sabe por quê? Porque o corpo não mente, a mente mente. Você pode estar num consultório aguardando a sua vez lá de se consultar lá no cardiologista, está muito preocupado, está com dificuldade, e está assim, ó, tamborilando. Está tamborilando, tamborilando, tamborilando. Aí você está lá sentado junto, olha assim, tudo bem com você? Está tudo bem, está tudo ótimo. Está tudo bem, está tudo ótimo. Não está tudo bem. Seu corpo está dizendo que não está bem. Se você está dizendo que está tudo bem e você está com taquicardia, seu corpo está dizendo que tem uma coisa em você. Você diz que está tudo bem e está com isso aqui tudo travado, seu corpo está dizendo que não está tudo bem. Está com fibromialgia
e coisas vai. Então, entender isso, perceber, aceitar o que está acontecendo, não negar. Aí entra o problema de autoimagem. É você começar a se conhecer um pouco e perceber que você não é tão bonito como você pensava, não é tão inteligente, não é tão eficiente, não é tão corajoso, não é tão isso, não é tão aquilo. Então, aceitar não é fácil, mas é o caminho. Se perceber e aceitar sem julgamento, e aí entra um problema que é sem julgamento, não é fácil. Nós estamos cheios de estereótipos na cabeça, desde o dia que ele nasceu, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é. Então, é uma aprendizagem que nós vamos fazendo gradativamente, perceber e aceitar. Se nós percebermos o que está acontecendo conosco, não com a minha mulher, não com meus filhos, não com o governo, não comigo. Se eu conseguir perceber e aceitar, eu crio condições para refletir. Aí, nessa hora, eu tenho condições de refletir. O que eu posso fazer diante disso? Mas eu preciso ganhar aquela condição ali. E é interessante, quando a gente está sob o efeito de uma emoção muito forte, a sensação que a gente tem é que não tem saída. Não tem saída. E enquanto você estiver naquele estado emocional, não tem saída mesmo, você não enxerga a saída. Mas se você conseguir fazer esse exercício, tem que ser gradativo, começar a perceber o que acontece, aceitar o que acontece, você ganha um nível de calma, que quando você chega na reflexão, você descobre que tem 3 ou 4 possibilidades de saída, e você não enxergava nenhuma. Só fazendo para saber que isso é verdadeiro. E não fazer com coisas grandes, fazer com coisas pequenas primeiro, pequenas emoções, para aprender a usar a ferramenta. Aí depois que você reflete, o que eu posso fazer? Olha a questão, hoje mesmo nós estávamos analisando isso. A maioria de nós não gosta de assumir responsabilidade. O que eu posso fazer? Porque o que os outros podem, se eles não fizerem, como é que eu fico? Então é o que eu posso. E aí você decide. Vou fazer. Decide e age. Então a ferramenta, ela é extremamente lógica. Eu já analisei bem, eu uso essa ferramenta comigo, claro, para falar para vocês eu tenho que usar. Eu uso essa ferramenta umas 3, 4 vezes por dia. O dia que eu estou mais agitado, uso mais, o dia que eu estou menos, uso menos. Mas cheguei à conclusão que ela funciona. Agora, ela funciona tão bem que você pode levar isso aqui para o seu setor de trabalho. Se você tiver uma dificuldade no seu trabalho e você não observar, perceber o que está acontecendo, não aceitar o que está acontecendo, já querer logo reclamar de não sei o quê, da incompetência dos outros, querer arrumar culpados, etc., você fica rodando. Observem que a ferramenta é boa para qualquer coisa. Aí você vai falar, mas isso é muito racional. Kardec falou isso para nós. A emoção, ela é importantíssima. O que seria de nós de qualidade de vida sem emoção? Já imaginou tudo frio? Tudo 2 mais 2? Por que nós ficamos aqui felizes quando nós nos encontramos com as pessoas? Porque nós estamos mexendo com o emocional. De que você lembra com mais saudade na sua vida? É do emocional. Emoção é importantíssima. Agora, a emoção precisa estar sob controle da razão. Senão é como diz os Espíritos. É um corcel desgovernado. A emoção tem a força do corcel. Ele faz, impulsiona, realiza. Uma pessoa, quando ela se apaixona por uma ideia, ou seja o que for, ela tem uma força tremenda. Mas se isso não ficar sob o controle da razão, é um corcel desgovernado. Então quem governa é a razão. Por isso que Deus nos deu o cérebro com 2 possibilidades.
Não fica bem quem usa só o racional, fica frio demais, e não fica bem quem usa só o emocional. Precisamos equilibrar. Então a razão, ela anda a 80 por hora e a emoção anda a 300. O que você faz quando você percebe e aceita? Você começa a dar condição do seu cérebro processar uma área que anda a 80 km por hora, enquanto você está sob o domínio de outra área, nós vamos mostrar aqui, que anda a 300. Isso é figurado, tá, gente? 80 km, 300 km é só para a gente entender a ideia. Então, tem que andar mais rápido. O Reis é um psicólogo americano que ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: as artimanhas que usamos para não sentir dor nos desviam de nossos objetivos, e é por eles que vale a pena viver. Nosso trabalho é ir na direção oposta de nossos medos. Tentamos conseguir com muito cuidado fazer o paciente explorar a tristeza, a depressão e a ansiedade que ele sente, para percebê-las e observá-las. É um dos homens que está tendo muito sucesso no lidar com essas coisas. Por quê? Porque ele tinha pânico, controlou a própria situação dele, colocou sob controle e vem ajudando muitas pessoas. Ele vai dizer isso aqui. Quer dizer, nós temos que ir na direção e não fugir. Aí na sequência ele diz assim, ó, alguém pergunta, não é muito arriscado? O que nós propomos não é tentar mudar os pensamentos ruins, mas que eles sejam aceitos e deixe de influenciar o comportamento do paciente. O processo consiste em se distanciar aos poucos de todos os pensamentos, tanto os negativos como os positivos. O resultado é que as obsessões vão se diluindo. A obsessão aqui no sentido psicológico. As ideias que ficam martelando na mente vão se diluindo. Então, mais rápido ainda, para fechar aqui, nós vamos lembrar do Lamartine Palhano, no livro da Prece, que ele vai dizer que nós temos a mente inquieta e que existem várias formas da gente ajudar. Principalmente ele está numa visão mais do médium, que é o que a gente tem trabalhado muito. Uma das formas de você fazer isso é o que a gente chama de meditação espírita. O que seria? Nós espíritas temos o hábito de ler livros de bons pensamentos, a começar do Evangelho segundo o Espiritismo e tudo mais, e orar. Então nós podemos fazer, se quisermos, um exercício diário que consiste em 15 minutos, 10 minutos, o tempo que você puder. Breve leitura de um bom livro, breves reflexões, não fazer isso de forma mecânica, não é novena, você está fazendo um exercício de reflexão. A partir daí você faz uma oração. Porque com a breve leitura e as breves reflexões, a gente faz o que Jesus chamou de vigilância. Aí você ora, vigiai, orai. Quais são os efeitos esperados de um exercício desse? Estou falando já de um outro exercício, agora é um exercício que todo espírita, se quiser, pode fazer. O efeito esperado é que se você fizer isso durante 30 dias, você vai começar a perceber que a sua ansiedade ou a sua depressão começa a diminuir. Se você fizer, você vai perceber. Quanto você vai progredir nisso vai depender de cada caso, mas penso que compensa. Tem que andar rápido, só lembrar aquilo que nós falamos. Aquela situação de você perceber e aceitar, ocorre isso aqui. As nossas emoções, elas acionam uma área interna do nosso cérebro, que é o sistema límbico, que está ali em vermelho. É responsável por essas emoções, medo, raiva, etc. Quando isso é acionado, nós temos respostas orgânicas muito fortes no corpo. Quando você consegue colocar isso sob o comando do lobo frontal, você apazigua essa área aqui. Então é um exercício que precisa ser feito. Então nós estávamos falando da mente inquieta, que ela aciona muito o límbico. A meditação espírita pode fazer com que gradativamente a gente aprenda a colocar o lobo frontal no comando. Reflexão.
E lembrar que isso tem um suporte para nós espíritas no Livro dos Espíritos, na questão 919, autoanálise. Santo Agostinho dá uma forma da gente fazer isso, que a maioria de nós tem dificuldade. Se você começar com esse exercício, que pode ser através dessas obras, a gente sugere, mas não quer dizer que tenha que ser. Essas obras aqui, elas foram feitas, 180 lições cada uma delas. Se você achar que esses livros são adequados para você, você tem a faca e o queijo na mão. Eu estou dizendo isso porque são duas ferramentas que eu uso diariamente. Uma é a meditação espírita. Faço com essas obras. São 180 lições. Leva 6 meses para você sair de uma obra para outra. Aí você começa lá, 180, uma lição por dia. 6 meses depois você passa para cá, 900 dias você está aqui. Com 900 dias você volta lá e começa tudo de novo. E tem um sabor de novidade incrível. E você pode fazer. Quando chegar aqui, pode voltar. Pode voltar com segurança, que são inesgotáveis as lições que estão aqui. Tente, se você quiser. Mas se você é jovem, estou olhando para a carinha dela que é jovem. Eu não gosto muito desses livros e tal. Tem outros livros que você pode fazer. Você pode pegar Agenda Cristã, Dias Melhores, pode pegar um livro desses de pensamentos, Vida Feliz, tem vários livros. Gente, sabe por quê? Eu sei que estou cansando você, mas eu estou fazendo questão de passar um pouquinho do horário, sabe por quê? Porque a ansiedade está campeando no mundo. Nós temos um exercíciozinho fácil de fazer. Nós temos testemunhos. Eu não estou falando, eu não vim aqui para ganhar dinheiro, nem para vender livro, para nada. Eu estou falando pelo amor, pela vontade de ser útil. Um dia desse, vou contar um caso concreto para vocês verem. Eu estava fazendo um seminário lá em Jacaraípe, veio uma menina, Graça estava... Você estava junto, Graça? Você testemunhou. Nós estávamos fazendo um seminário sobre mediunidade. Essa menina apareceu lá. Ficou um pouco, quando chegou na hora do lanche, a gente estava no intervalo, ela veio conversar comigo, falou assim: você não lembra de mim mais, né, Eliomar? Eu, infelizmente, estou tendo essa dificuldade, porque eu não gravo nomes, e de vez em quando alguém fala e eu fico assim, porque são muitos nomes, né? Mas eu sabia que eu conhecia. Eu falei: não, mas te conheço, sei quem é você. Eu não estava mentindo, eu lembrava, só não lembrava de muito detalhe. Falou: pois é. Ela trouxe um Fonte Viva, não foi, Graça? Falou: olha esse livro aqui, você lembra dele? Aí também já era demais, se eu dissesse que eu não lembrava. Aí ela abriu, assim, logo na primeira página, falou: olha o que está escrito aqui. Era uma dedicatória minha, eu dei esse livro para ela, com a dedicatória. Não lembrava disso, de jeito nenhum. Aí ela falou: eu vim aqui, não vou poder ficar até o seminário terminar, porque eu não vim com esse objetivo. Eu vim aqui para te dar ela não fala feedback, te dar esse retorno, te dar essa informação. Essa menina, faxineira, numa fase da vida dela, estava com uma depressão horrorosa, sem marido, uma dificuldade tremenda. E ela falando: eu preciso trabalhar. Não tem força nem para levantar um balde. E o que me salvou foi esse exercício que você me ensinou. Eu nem lembrava disso. Não estou falando isso mas é o testemunho da criatura. Eu não fiz nada, tanto que eu nem lembro. Mas ela pegou Fonte Viva e fez uma lição por dia. Ela foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Mérito dela, não tem nada meu, que ela poderia não fazer. E ela me disse isso, que ela já está fazendo. Depois disso ela começou, aí com o dinheirinho dela, comprou lá o Caminho, Verdade e Vida e vem fazendo todos os livros. Aí ela me disse o seguinte: mas o que eu mais gosto é esse aqui, é o Fonte Viva. Porque tocou o coração dela, foi aquela coisa que, sei lá, foi uma intuição, sei lá.
Então, gente, sem delongas, exercício fácil de fazer. Se as nossas emoções estão muito desencontradas, que tal começar com 15 minutos por dia? Um livro da sua preferência. Eu gosto do Evangelho segundo o Espiritismo, faça. Eu gosto, faça, mas que seja um livro de bons pensamentos. Faça, 15 minutos. Quem é que a gente convida? Eu sei que eu estou perturbando muito, mas quem é que a gente convida quando você pega um livro desse? Fala sério. Você tira da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, 15 minutos e pega um livro desse aqui e fala, vou fazer uma liçãozinha por dia. Quem é que você convida? Benfeitores. Só pode ser benfeitores. Por que o seu obsessor, se é que você tem um obsessor tibetano, qual é a opção que ele tem? Ou cai fora ou estuda com você. Por isso que tem pessoas que têm dificuldade. Porque vai ficar um troço ali, martelando para você não fazer. Que troço chato, cara, para com isso. Você vai sair do circuito. Você vai dar um corte numa hipnose. Gente, isso é uma terapia real. Mas eu não tenho obsessor. Mas você tem um obsessor pior do que qualquer um outro obsessor, que é você mesmo. E a gente começar a fazer um trabalho desse, leva a autoconhecimento. Aos poucos a gente começa a perceber, a aceitar, refletir, decidir e agir sem saber, de forma muito automática. Então, se você não quer fazer o Parda, faça pelo menos esse. Tá? E é isso. Tá? Não tem pergunta e resposta, não é o momento. Mas nós temos tentado mostrar isso para os médiuns. O médium tem a mente inquieta. Como é que aquieta a mente? Aquele exercício da meditação espírita. Só que você pode ir mais longe, depois você começa a fazer o Parda devagarzinho no seu dia a dia. E isso dá efeitos reais. Sabe o que acontece no final? É que muitos médiuns dizem que não querem mais ir para a reunião mediúnica. Eles descobrem que não era mediunidade. Não era mediunidade que eles tinham. Eles tinham era perturbação mental. Agora o médium da nossa reunião, que aceita quando a gente pede a eles que façam essa reflexão de 15 minutos, sabe o que acontece com eles? Eles passam a ser médiuns com muito mais possibilidades. Dá um rendimento aí realmente mediúnico. Porque estão tratando adequadamente o anímico. Eu sei que o assunto já passou dos limites. Muito obrigado. Tenhamos uma boa semana. Um abraço para todos. Obrigada, Eleomar, por essa noite de aprendizado. E tapa na cara também, né, gente? Não vamos negar. Antes de concluir, queria dar alguns recados. Aqui na casa estão à venda o CD da Eliane Dias e do Grupo Dom, no valor de R$20 cada. Na quinta-feira dessa semana vai ter a reunião do Projeto Arte e Vida, às 19h30. Todos os domingos, de 6 às 6h50, acontece o atendimento fraterno. Quem tiver algum problema e quiser estar desabafando, estar conversando, nós estamos aqui disponíveis para ouvi-los com muito carinho. E essa equipe, ela também precisa de trabalhadores. Então, quem estiver disponível, pode me procurar no fim da noite, que a gente vai estar fazendo uma nova escala para começar no mês que vem. O passe nós tivemos foi coletivo,
com a certeza que todos receberam o amparo devido. Mas se ainda assim alguém necessitar de um passe individual, pode procurar a tia Márcia, no final também. A palestra no domingo que vem é com o Silvio Luque e o tema é a coisificação do ser humano. Agora eu vou chamar a Márcia Broco para fazer a prece final. Já está com medo ela, né? Vamos todos já sentindo essa amorosidade do ambiente, acessar o nosso Cristo pessoal, lembrando uma fala do salmista Davi, que ele dizia assim: como é bom e agradável estar reunidos com os irmãos no mesmo ideal. É como um suave bálsamo que desce pelos cabelos, perfuma todo o nosso ser e envolve aqueles que estão ao nosso redor. Que as leituras da noite, que o ensinamento da noite, passado de forma tão forte, possa realmente fazer esse trabalho de renovação das emoções. Que possamos aproveitar esses ensinamentos preciosos, sempre lembrando aquela fala de Jesus, que Ele é a cabeça, nós somos os membros. Ele é o tronco e nós somos os galhos. Jamais estamos sozinhos. E que todo esse amor, toda essa força crística que envolve o planeta, possa encontrar ressonância verdadeira em nossos corações. E agradecemos imensamente ao nosso palestrante, à espiritualidade amiga, por esse banquete que nos foi ofertado. E que possamos não ser só dignos, mas um pouquinho merecedores de estarmos aqui. Que Jesus abençoe a todos nós, abençoe a nossa semana. Com certeza Ele abençoa. Assim seja. Obrigada, Márcia. Bom, que possamos ir em paz para nossas casas. Esperamos revê-los domingo que vem.